Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15 a seguir. Hoje, abra sua Bíblia no papel, no tablet, no celular. O importante é você abrir a Bíblia, né? E ler a palavra do Senhor. Todos podemos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15 a seguir. Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas das coisas que provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Amém? Glória a Deus. Amados, você já parou para pensar quantas pessoas que vivem sofrendo por causa do seu passado? Você já imaginou de quantas pessoas, por causa daquilo que fizeram no passado, coisas que muitas vezes são segredos para muitas pessoas, coisa que é dele? Você já imaginou, digamos assim, uma mulher que ela, poucas pessoas não sabem, mas um dia ela abortou e guardou isso para ela? Você já imaginou o quanto que ela sofre com o passado? Pessoa, por exemplo, que quem sabe tirou a vida de alguém e ninguém sabe, só ele sabe, e vive sofrendo com isso. Inúmeras coisas podemos colocar aqui nessa noite. Mas você já imaginou quantas pessoas que sofrem por causa do passado? Por coisas que fez, que mesmo que hoje está arrependido, sofre por atitude que fez. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui nessa noite que sofre por causa de coisas do passado. Martim Lutero, ele foi um padre que logo após a sua conversão, ele começou a enumerar os seus pecados, que não eram poucos. E ele relata nesse livro que ele sentia muitas acusações do inimigo. E o inimigo dizia para ele assim, você nunca vai ser perdoado, com aquela lista. E ele começava a lembrar de coisas que ele havia praticado, e aquilo o acusava, até um dia que ele ouviu o Senhor falar no seu coração. E quando o diabo veio acusá-lo daquela lista, e o inimigo dizia, está faltando mais uma coisa, está faltando sim. E ele escreveu debaixo daquela lista: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Amados, perceba bem esse texto. Eu não sei se você já havia notado isso aqui. O versículo que eu li diz assim: ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, olha bem, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. O que veio a ser isso?
Seria assim: eu conheço o Márcio. O Márcio aceitou o ministério da reconciliação, se reconciliou com Jesus. Daqui para frente eu não conheço o Márcio segundo a carne, segundo o que ele fez no passado. Entendeu isso? Eu conheço ele a partir do momento da reconciliação. Eu não vivo medindo as suas atitudes, ou dizendo, ou apontando o dedo pelo homem, o Márcio carne. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Olha o que ele diz: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, olha bem, ainda que tenhamos conhecido. Deu para entender isso, amado? Aí ele vem até chegar ao versículo 17: se alguém está em Cristo. Ele coloca uma preposição, se alguém está em Cristo, porque nem todos estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo. Entendeu isso? É isso que Deus quer. É isso que Deus faz comigo e com você. Apesar que nós, humanos, somos cheios de apontar o dedo para as pessoas. Ah, aquele fulano era isso, aquele cicrano era aquilo, aquela uma era isso. Ainda bem que fala no passado. Mas eu trago uma notícia boa para você. O Senhor pega todo o nosso passado, todo o nosso pecado do passado, e lança no mar do esquecimento. E eu ainda peço permissão pela palavra de Deus, e acrescento algo assim: coloco uma plaquinha, proibido pescar. Ali não abre pesca para ninguém, ali é proibido pescar. Mas de vez em quando as pessoas estão apontando o dedo. Agora observe que quando alguém aponta o dedo para você, tem 3 apontando para ele. Quem é perfeito? Quem é perfeito? Só Deus. Ninguém é perfeito. Eu sou pastor, mas não sou perfeito. Eu sou de carne e osso, eu peco. Você peca. Nós somos cheios de falhas e defeitos. Nós estamos procurando cada dia mais melhorar na presença do Senhor. E quando você chegar a um ponto de você não olhar com os teus olhos sobre uma pessoa fazendo um julgamento, mas olhar com os olhos de Cristo, você está começando a perfeição. Ele está fazendo a boa obra na tua vida. E diante desses comentários, eu quero nesta noite falar sobre o seguinte tema: a misericórdia anula o passado. A misericórdia anula o passado. Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para demonstrar misericórdia para todos. É essa misericórdia que Jesus veio demonstrar para todos, independente de cor, de raça e de posição social. Independente do que fez ou deixou de fazer, Jesus veio demonstrar misericórdia. Ele morreu por todos. Amado, nós humanos, nós classificamos pecado. Se nós chegarmos para uma quantidade de pessoas e dizer para eles assim: qual que é o pecado maior? Mentir ou matar? Ligeiramente alguém vai dizer: matar é maior do que mentir. Não, diante de Deus é igual. Não existe tamanho de pecado, é pecado. A mentira, o assassinato, o estupro, todos são diante de Deus, são iguais. Nós que começamos a julgar as pessoas, nós que muitas das vezes achamos que somos perfeitos demais, somos santos demais, e esquecemos do nosso passado, esquecemos de quem nós éramos. Nós precisamos da misericórdia de Deus, amado. Quantos precisam da misericórdia de Deus? Eu preciso. Todos os dias precisamos da misericórdia de Deus.
Nenhum de nós é perfeito, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Até mesmo aquelas pessoas que dizem assim, como nós vimos, tem várias pessoas que dizem, eu nasci num lar cristão, eu nunca experimentei, mas tropeçamos em alguma coisa, amado. Tropeçamos. Erramos. Como é que Deus responde quando erramos? Você já fez essa pergunta para você? Como que Deus responde quando nós erramos? Ou seja, qual é a reação de Deus quando nós erramos? Quando nós erramos com nossos pais, eles têm uma maneira, uma reação. Quando nós erramos com os patrões, eles têm uma reação. E quando nós erramos para com Deus, qual é a reação de Deus? Como Deus nos responde? Ele sempre responde com a misericórdia. E o que é ter misericórdia? É se colocar no lugar de outra pessoa. É sentir o que aquela pessoa está sentindo. Olha um exemplo que eu vou citar agora. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 2 a 11, relata uma história de uma mulher que foi apanhada no ato do adultério. Provavelmente aconteceu durante uma festa dos tabernáculos, ou chamado as festas das cabanas que os judeus fazem até nos dias de hoje. Essa festa foi convocada para todos os judeus comemorar. Então quando chega essa época, eles saem, hoje nos terraços da casa deles, montam uma cabana com folhas e colocam ali, e eles montavam aquele local, um espaço grande, e exatamente no lugar onde muitas pessoas armaram essas barracas, essa mulher, ela adulterou, foi apanhada no ato do adultério. Quem sabe o marido dela não estava presente naquele local, mas a Bíblia relata que ela foi apanhada. O texto diz assim, foi apanhada no ato do adultério. Ou seja, chegaram aos fariseus, às autoridades, os sacerdotes, na hora, como nós dizemos, com a boca na botija, no ato. E eles trouxeram essa mulher a Jesus. Trouxeram essa mulher a Jesus. Escuta aqui, eu vou explicar algo, quem sabe você falou assim, quem sabe eu vou arrancar de você. Falou, agora eu entendi. Todos aqueles homens, dos mais velhos ao mais novos, trouxeram ali diante, essa mulher foi apanhada no ato de adultério, e na lei de Moisés diz que ela tem que morrer. Jesus, diz que o texto, ele baixado na areia, riscando não sei o que, ele disse algo. A Bíblia está escrita assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas o que Jesus estava dizendo para aquela mulher era o seguinte: vocês que são entendidos da lei, se vocês acham correto o que vocês vão fazer de acordo com a lei, façam. Por quê? No livro de Levítico, capítulo 20, verso 10, está escrito exatamente sobre esse fato, se uma pessoa foi pega no ato do adultério. E lá está escrito que ambos devem morrer. E quando Jesus disse para eles assim, aquele que não tem pecado, na verdade a tradução seria assim: aqueles que interpretam a lei, vocês que são doutor da lei e acham que estão fazendo certo, façam. E eles não quiseram porque estava errado, porque se foi pego no ato de adultério, cadê o homem? Só estava a mulher. Se foi no ato, os dois estavam juntos, mas eles estavam poupando o homem. Eles não estavam cumprindo a lei. Por isso que naquele momento Jesus citou a lei. Jesus veio para cumprir a lei. E do mais velho ao mais novo pegou aquelas pedras, soltaram das suas mãos, porque a morte tinha que ser apedrejada, e foram saindo do mais velho ao mais novo, porque eles estavam errados.
Primeiro que todos nós temos pecado, mas Jesus estava falando a respeito da lei. Eles eram doutor da lei, estavam maculando, estavam pulando a lei, não estavam cumprindo a lei como ela devia ser. E aí, amados, veja bem, ficou só Jesus e a mulher. Não que Jesus estava passando as mãos por cima do pecado. Jesus não veio condenar, não veio julgar. Ele diz assim: aonde estão os teus acusadores? Senhor, foram embora. Vai, porque eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não cometa mais esse erro. Amados, Jesus ali trouxe a misericórdia sobre a vida daquela pessoa, daquela mulher. E certamente esse peso do seu pecado, ela também deixou ali. Quem sabe era uma prática que ela vinha fazendo há tempo. Não, a Bíblia não diz quem era essa mulher, mas não é algo inventado, era algo literal que aconteceu. E quantas vezes essa mulher havia traído o seu marido, mas a partir daquele momento, o passado dela, o pecado dela, ela deixou diante do homem que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que anula o passado, aquele que não acusa, aquele que também não tolera o pecado. Essa mulher poderia ficar presa a esse fato ocorrido. Sim ou não? Ficar presa, meu Deus do céu. E isso nós vemos acontecendo, amado. Quantos adúlteras e quantos adúlteros nós temos nos dias de hoje, que é uma prática. Todo mundo tem ou teve um segredo. Amados, eu não nasci num lar cristão, e eu vou falar de fato que eu conheço, que eu me criei, trabalhei, ajudei dentro da igreja católica. O dia de confessar com o padre, alguém aqui se confessou com o padre algum dia? Alguém aqui? Tem umas mãos, tem aqui. Você contava? Contava tudo? Contava tudo? Tinha coisas que não contava. Chegava lá diante do padre e eram essas falas: Padre, dai a tua bênção porque pequei. E o padre dizia assim: meu filho, conta os seus pecados. Padre, eu menti, eu fiz isso, fiz aquilo. Mais alguma coisa, meu filho? Não, só isso. Então vai, faz isso, isso está perdoado. Mas todos nós escondiam algum segredo e guardavam algum segredo. Todos nós, amados, guardamos algum segredo e esquecemos que aos olhos de Deus, que tudo vê, ninguém esconde nada. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conhece meu assentar e o meu levantar, de longe esquadrinha os meus pensamentos, as palavras nem chegou nos meus lábios, o Senhor conhece todas. Para onde fugirei da sua presença? Se subo ao céu, lá o Senhor está. Se desço, te faço a minha cama lá nos confins do inferno, o Senhor também pode ver e sabe onde eu estou. Para onde fugirei da tua presença? Tem muitas pessoas que acham que Deus não está vendo. Porque dentro de uma lógica humana, ele diz assim: existe só no Brasil hoje 200 milhões de habitantes. No mundo todo hoje, chegamos a mais ou menos quanto aí? Cadê os estudiosos, hein? 7 bilhões de habitantes em todo o mundo. Como é que Deus vai cuidar? Vai cuidar de tudo isso? Não. Não é isso que... Não é a lógica humana, não é assim que as pessoas... Não pode. Deus não vai ver todas as coisas, se engana, Ele criou todas as coisas, Ele nos fez.
Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente, Ele conhece até os nossos pensamentos. Onipresente, Ele está em todo lugar. Onipotente, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele vê todas as coisas. Lembra a história do pato? Essa história do pato é famosa, mano. Tem alguns que não conhecem a história do pato. Dos dois irmãozinhos, Joãozinho e Maria, foram passar as férias na casa da vovó. No sítio, como é legal, né? Passar as férias na casa da vovó no sítio. E cheio de passarinho, brincar, nadar. E os meninos já passam a mão no estilingue. Esses mais novos hoje não sabem nem o que é isso, não sabem nem fazer estilingue. Matar passarinho, fazer arapuca, fazer laço para pegar coelho, enfim. E o Joãozinho com o estilingue, atirando para tudo que é lado. De repente ele pegou uma pedra e pá, acertou no pato de estimação da avó. E o pato já caiu e o pato morreu. Ele chega ali, ele vai até ali e pega uma enxada mais rápido, faz um buraco e depois ele enterra o pato. Quem já escondeu alguma coisa vai entender o que ele faz. Ele enterrou o pato. Quando ele joga umas folhas, ele faz assim, ó. Toda pessoa faz assim, procurando ver se tem alguém olhando. E de repente, quem que estava olhando? A irmãzinha Maria. A Maria fez assim. Eu vi. Chegou a hora do almoço, almoçaram a comidinha da avó e papapá. E daqui a pouco a avó disse: Maria, vai lavar a louça pra avó. Não, quem vai lavar a louça hoje é meu irmão João. Eu falei: eu não. Opa, tá bom. Outro dia, todo dia era o João, uma semana lavando louça. A mão do menino estava até desencardida de tanto lavar louça. Chegou um dia que ele não aguentou mais. Chegou para a avó: eu preciso falar com a senhora. Fala, meu filho. Vó, a senhora sabe que eu gosto de estilingue? Sim. A senhora sabe que eu sou meio ruim de estilingue também? Sim. Vó, eu acertei o seu pato de estimação e matei. Eu sei. Eu vi. A senhora viu? A senhora me perdoa? Perdoa. Chegou a hora do almoço, era para Maria lavar a louça. O João falou: não, hoje eu não vou lavar a louça. Eu vou contar do pato. Eu já contei para a avó. E a avó me perdoou. Muitas das vezes nós não contamos, guardamos o segredo, não contamos para Deus, e Deus já está sabendo o tempo. Quantas vezes estamos no celular, tem ninguém, tem uma palavra, uma cena, será que abro ou não abro? Ninguém está vendo. Só uma vez, Deus está vendo a hora que você abriu o celular. Uma revista, só essa vez vou dar uma olhada. Sangue de Jesus tem poder. Mas está olhando de novo. Deus está vendo. Lembra que eu disse: quando eu erro, como Deus me responde? Ele não responde como o ser humano, porque o ser humano quer matar, quer tirar pedra. Ele está esperando você confessar. Porque o diabo vai ficar: ó, o pato. Ele vai dizer constantemente com você: ó, o pato. Quantas vezes você está lá, às vezes dentro da igreja, naquele culto, aquele louvor, adorando a Deus, até chorando, e de repente o diabo vem no teu ouvido e diz assim: ó, o pato, hein? Ó, o pato. O pato na tua vida pode ser um monte de coisa. E aí você murcha que nem uma flor. Acabou para você o culto. Confessa a Deus. Porque Deus já está sabendo, só está esperando você se confessar e perdoar, porque Ele é rico em misericórdia.
Mas eu já fiz mais de 5 vezes, Ele é rico em misericórdia. Eu já fiz mais de 10 vezes, Ele é rico em misericórdia. Ele só quer o momento de você parar e vai dizer para você: vai e não peque mais. Mas Deus sabe todas as coisas. Jesus não condenou, mas Ele não tolerava o pecado. Ele não tolera pecado, amado. Ele não tem comunhão com o pecado. Muitas pessoas interpretaram assim que Jesus passou a mão na cabeça daquela mulher. Não, Ele diz: vai e não peque mais. Não está dizendo, amado, que não vai pecar, porque não existe uma pessoa que não peque mais. Mas Jesus diz naquele ato, olha, em outras palavras, Jesus está dizendo: você respeite o teu marido, viva o casamento, não vá trair mais, não adultera mais, porque eu estou te perdoando, tenho uma nova vida agora. Quando eu aceitei Jesus, amado, eu demorei demais para aceitar. E eu sentia muita acusação do inimigo por aquilo que eu falei assim: meu Deus, eu era o pior dos pecadores. Meu Deus do céu, quanta coisa errada que eu fiz. Até que um dia eu ouvi uma palavra do Senhor, que os meus pecados Jesus levou na cruz do Calvário. E nunca mais eu senti a acusação do inimigo. Não que eu sou perfeito, mas o Senhor me perdoou. Vai e não peques mais. Vai e não faça mais isso. A misericórdia de Deus nos liberta do passado. Isaías capítulo 61 verso 1 diz: fui enviado para anunciar liberdade aos cativos. Quantas pessoas que estão presas, quantas pessoas que estão presas ao passado, estão amarradas ao passado, vivem numa depressão, vivem num estado de solidão, vivem triste, abatido por causa do passado. Mas nessa noite o Senhor diz: se você se encontra nessa situação, ou conhece alguém nessa situação, o Senhor veio para libertar aqueles que estão presos, que estão no cativeiro. Só irão prestar contas, porque um dia vão prestar conta diante de Deus. Mas para aqueles que aceitaram Jesus, tem uma boa notícia: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem alguém que vão prestar conta diante de Deus. Quem são esses que vão prestar conta diante de Deus? Aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus. Porque muitas pessoas, amado, não crê, eles dizem assim: eu não quero a misericórdia. Não, eles se acham muito errado, que não conseguem aceitar a misericórdia de Deus e permanecem no seu erro. E tem outros que rejeitam mesmo. Eu prefiro viver essa minha vida. Eu prefiro viver essa vida. Somos dependentes de Deus. A Bíblia relata a respeito de uma gerente, uma administradora de um bordel. Você sabia que a Bíblia relata sobre uma administradora de um bordel? Pastor, eu nunca vi na Bíblia uma administradora de bordel. Sim. Todos sabem o que é bordel? Alguém não sabe? Bordel é zona, casa de prostituição mesmo. E a Bíblia relata de uma mulher que era gerente, administradora de uma casa de prostituição. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Você já leu na Bíblia sobre essa mulher, não? Quantos já leu na Bíblia sobre essa mulher? A irmã Denise já riu ali, ela já identificou quem é. Raabe morava nos muros da cidade de Jericó. Todas as prostitutas, toda a casa de prostituição devia ser em cima do muro. E ela gerenciava uma casa de prostituição. Olha bem, amado, a Bíblia diz que nos últimos tempos sentarão com o Senhor à sua mesa pessoas de todos os tipos, inclusive prostitutas, libertas, transformadas. Hoje alguém falava comigo assim: será que tem alguém que morre sem ouvir sobre Jesus? Não. Não existe uma pessoa que morra
sem ouvir ou tiver uma revelação de Deus na sua vida. É verdade, pastor? Sim, biblicamente a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim, olha bem, assim que o homem será indesculpável. Ou seja, não tem desculpa diante de Deus, porque um dia Deus deu a oportunidade de ele ouvir a palavra. E existem várias maneiras. E essa gerente de prostíbulo, Raabe, ela ouviu. Chegou uma notícia de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que destruiu um povo forte, que destruiu todo o povo de Faraó durante o mar vermelho, e um Deus que disse que ia colocar numa terra prometida, inclusive aquela terra onde ela estava, era a promessa de Deus. Não precisou ninguém pregar para essa pessoa, ela ouviu. Quando ela recebeu os espias de Josué, ela escondeu. E esses homens, olha bem, chegaram naquela cidade que estava fechada. Vamos se esconder aonde? Se esconderam lá no bordel. Ah, se fosse nos dias de hoje, um presbítero, um pastor, um evangelista estão escondidos lá no prostíbulo. Estão desviados, estão tudo com a mulherada lá. Falava ou não falava, amado? Quem sabe você falava isso, quem sabe eu falava isso. Não precisava, tinha tantos lugares para ir, por que tem que for lá se esconder? Não é assim que nós falávamos? Mas eles se esconderam lá. Primeira oportunidade. Ela poderia entregá-los, eles poderiam ser mortos. Ela escondeu no lugar mais alto, lá no forro. Fique aí. Conversou com as pessoas. Não, eles foram embora, passaram por aqui mesmo, mas foram embora. Quem sabe ela falou assim, teve um programa aí com as mulheres, estavam aqui, pagaram aí, foram embora. Terminou, eles foram embora. Ela subiu à noite, antes de dormir, e começou a conversar com eles. Olha o que é essa ainda que Deus estava fazendo a obra. Uma gerente de prostíbulo disse para eles: eu sei que o seu Deus é Deus no céu e Deus na terra. Eu sei que o seu Deus prometeu de entregar tudo isso para vocês. Eu sei que o seu Deus destruiu Faraó e seu exército. E eu sei que o seu Deus vai derrubar, vai destruir essa cidade. Eu só quero uma coisa: que vocês lembrem daquilo que eu fiz. Me proteja a mim e a minha família. E olha o que aqueles espias falaram: olha, faz o seguinte, quantas pessoas você puder recolher, traga a sua família, recolha nessa casa, porque nós vamos invadir. E se você estiver fora, dentro dessa casa, vocês podem ser mortos. E nós vamos pedir para você colocar um sinal. Coloque esse fio vermelho aqui na sua janela. Olha bem, amado, lá o sinal do fio vermelho. O sangue de Jesus estava marcado naquela casa. Aquela casa estava marcada. Aquela casa, essa mulher, a ex-prostituta agora, a ex-dona de prostíbulo agora, estava salvando a sua família, contando essa mesma história e colocando. E Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, estava agora anulando o seu passado. Ela não era mais uma prostituta, agora ela era uma filha de Deus, uma mulher que creu na palavra do Senhor e agora era uma cidadã do céu. É isso que Deus faz ainda hoje na tua vida e na vida daqueles que ainda não aceitaram Jesus. A misericórdia de Deus estava lá. Oh, aleluia. Ela se arrependeu, reconheceu Deus como Senhor de todas as coisas. A misericórdia de Deus anulou o passado de Raabe. A misericórdia de Deus anulou o meu passado. A misericórdia de Deus anulou o teu passado. Deus lançou o seu passado no mar do esquecimento. Não fique sofrendo com a acusação do inimigo sobre o seu passado. Deus já sabe do seu pato, que você matou o pato. Confesse a Ele, e Ele vai dizer: vai e não peques mais. Eu quero que você guarde para todo sempre o versículo de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Você é nova criatura. Diga para você mesmo: sou nova criatura. Meu passado ficou para trás, foi anulado. Eu sou nova criatura, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Não aceite essas acusações do inimigo. Não aceite. Você é novo, começou uma nova vida. Ah, mas você fez isso, mas Jesus me perdoou. Ah, eu errei com a minha família, mas Jesus te perdoou porque você mudou a tua vida. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus anula o nosso passado. Creia nessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque em pé agora, em nome de Jesus.